Bem, gente, hoje a gente traz uma questão aqui do ITA, tá? Essa questão ela faz parte de uma playlist que a gente vai estar colocando aqui no nosso canal, que é mais destinada a quem está se preparando para algum concurso militar, para quem está se preparando para a OBM, por exemplo. E nessa playlist a gente vai estar tratando. Eu vou colocar essa questão numa playlist que vai tratar sobre semelhança de triângulos. Apesar de necessitar de outros tipos de conhecimento para se resolver a questão, ter um domínio maior de geometria, né? Mais um repertório maior em conteúdos de geometria, eu vou colocar ela na playlist de semelhança de triângulos. E aí, nessa playlist, a gente vai, ao passar do tempo, a gente vai colocando cada vez mais questões para a gente ter um repertório de questões e, quando for estudar a semelhança de triângulos, ver os mais diversos jeitos que uma questão que envolve semelhança de triângulos pode aparecer. Então vamos lá, a questão ela diz o seguinte: se um triângulo isósceles ABC, cuja área mede 48 centímetros quadrados, a razão entre as medidas da altura P e da base BC é igual a 2/3, das informações abaixo, aí vem as informações, né? As medidas, a informação, as medianas relativas aos lados AB e AC medem raiz de 97, o baricentro dista 4 centímetros do vértice A, se alfa é o ângulo formado pela base BC com mediana BM relativa ao lado AC, então cosseno de alfa é igual a 3 raiz de 97. Aí são verdadeiras quais dessas afirmações aí, tá? Então, para a gente conseguir responder a questão, eu vou colocar aí o triângulo na tela, tá bom? A gente tem aqui o triângulo ABC e eu já tracei aqui a mediana BM, né? Porque no meu enunciado aqui, ele se questiona as medidas relativas, as medianas relativas aos lados AB e AC, e no 3 aqui ele falou de mediana BM. Então a mediana BM já é essa daqui. Lembrando que mediana é um segmento que sai do vértice e vai até o lado oposto, dividindo esse lado em dois segmentos de mesma medida. Então, como o triângulo é isósceles e ele no enunciado falou da área desse triângulo e falou da razão entre a altura P e a base BC, então eu vou traçar aqui a altura, tá certo? A altura AP tá aqui, isso aqui é a nossa altura AP. Lembrando que, como isso aqui é a nossa altura P e o triângulo é isósceles, essa altura P, a altura relativa à base no triângulo isósceles, ela também é mediana e também é bissetriz, tá? Além de ser a altura, como o enunciado já disse, além daqui formar um ângulo de 90 graus, eu já sei que isso aqui é uma mediana e isso aqui é uma bissetriz. Mas o que importa para a gente também é o fato disso aqui ser uma mediana, porque aonde as medianas se encontram, elas estão se encontrando aqui nesse pontinho. Esse pontinho aqui, no caso, será o nosso baricentro, será o ponto G, tá certo? É o encontro das medianas. Portanto, a outra mediana vai justamente passar por esse caminho. A outra mediana eu não vou desenhar porque para a gente não interessa, já que ela vai ter a mesma medida da mediana BM, né? A mediana BM e a CN, digamos assim, elas terão a mesma medida porque o triângulo é isósceles, tá certo? Então vamos lá. Informações que o problema nos deu foi o fato da área ser igual a 48 e o fato da razão entre a B AP, aliás, AP e BC ser igual a 2/3. Como a área é 48, daqui a gente pode tirar aqui conclusão. O fato da área ser 48 quer dizer que se eu multiplicar a base, que é BC, vezes a altura, que é AP, e dividir isso aqui por 2, isso aqui é a forma da área do triângulo, isso aqui vai ter que dar 48. E aí o 2 passando multiplicando, a gente vai ter que BC vezes AP é igual a 96. Se BC vezes AP é igual a 96, a gente pode vir aqui na razão que a questão informou e pegar, por exemplo, a primeira fração e multiplicar tanto em cima como embaixo por AP. Se eu multiplicar tanto em cima como embaixo por AP, e aí você pode se perguntar por que eu multiplico por AP? Eu multiplico por AP para aparecer aqui embaixo, ó, BC vezes AP, que eu sei que é 96. Se eu multiplicar em cima e embaixo por AP, a gente vai ficar com AP ao quadrado sobre BC vezes AP. Só que BC vezes AP eu sei que é 96, então já vou logo colocando aqui, ó, 96. Isso é igual a 2/3.
Esse 96 dá para simplificar com 3, simplificando 96 com 3, no 96 a gente vai ter 32, o 32 vai multiplicar com 2, e aí a gente vai ter que AP ao quadrado é igual a 64, e portanto, se AP ao quadrado é igual a 64, o quadrado vai raiz, e aí nós teremos que AP é igual a 8. Aí está. Eu já sei que AP é 8, e se AP é 8, a gente conclui que o BC vai ser quanto? Bem, se aqui é 8, né? Se o AP é 8, sei que BC vezes 8 tem que dar 96, né? Então, 8 vezes quanto dá 96? No caso, seria 8 vezes 12. A multiplicação deles dois tem que dar 96, como está aqui, e, portanto, para isso acontecer, o BC tem que ser 12. Se o BC é 12, eu já sei um monte de informação, né? Eu sei que se aqui é 12, e como isso aqui é uma mediana, eu posso dizer que aqui é 6, tá? Como eu sei que o AP é igual a 8, e isso aqui ó, é o nosso baricentro, é importante ter a seguinte informação. Em todo triângulo, o baricentro divide as medianas na razão de 2 para 1. Isso quer dizer o quê? Que o segmento que sai do vértice até o baricentro é o dobro do segmento que vai até ao lado oposto da mediana, até ao lado oposto desse vértice. Então, por exemplo, se esse segmento AG for 10, o GP vai ser a metade, vai ser 5. O segmento que sai do vértice é o dobro do segmento que vai do baricentro até o lado oposto, tá? Só que eu sei que esse segmento todo ele mede 8. Como esse segmento aqui de cima, o AG, ele é o dobro de GP, tá certo? A gente pode dividir o AG em dois pedacinhos, em dois tamanhos, que sejam iguais a GP, não é verdade? Porque se eu sei que ele é o dobro, então eu consigo dividir ele em duas partes que são iguais a GP. E isso quer dizer que eu posso pensar a minha mediana como sendo 3 segmentos de mesma medida. Se são 3 segmentos de mesma medida, cada segmento desse vai medir 8 terços. Então aqui é 8 terços, aqui é 8 terços e aqui é 8 terços, tá? E, consequentemente, a gente já consegue determinar uma das informações, né? Uma das afirmações, que era o baricentro dista 4 centímetros do vértice A. O baricentro, que é o ponto G, ele não dista 4 centímetros do vértice A, tá certo? Perceba que essa distância aqui, ó, ela é 16 dividido por 3, porque eu somo 8 terços mais 8 terços, isso vai dar 16 por 3. E aí, essa informação aqui, ela é falsa, pois o AG é igual a 8 terços, tá bom? Então, de cara, a gente já sabe aí que a afirmação 2 ela é falsa. A afirmação 1, ele quer saber o valor aqui dessa mediana. Como é que a gente pode determinar essa mediana aqui? A gente pode determinar essa mediana de várias formas. Uma das formas seria a gente imaginar... Eu vou fazer isso aqui por semelhança, no caso, mas teria outro caminho. Um outro caminho seria você usar a lei dos cossenos. Como eu não quero usar a lei dos cossenos, você pode usar a lei dos cossenos nesse triângulo aqui, ó. Porque nesse triângulo BMC, eu sei que aqui mede 12, tá certo? Aqui, eu sei que esse segmento aqui mede 8, e como esse segmento mede 8, dá para a gente conseguir determinar esse segmento aqui, ó, daqui para cá, o segmento AC. O segmento AC, como aqui é 6 e aqui é 8, perceba que aqui é 2 vezes 3 e aqui vai ser 2 vezes 4. 2 vezes 3, 2 vezes 4, isso é o triângulo pitagórico, que significa que aqui seria 2 vezes 5 e, portanto, aqui seria 10. Como esse segmento todo é 10, aqui vai medir 5, porque é mediana. Então, a gente tem esse triângulo aqui, o triângulo BMC, onde eu sei que um lado é 5 e o outro lado é 12. E aí, a gente pode tentar aplicar aí uma lei dos cossenos e conseguir determinar essa medida aqui do segmento BM, tá certo? Dá para fazer, usando a lei dos cossenos, descobrir isso. Como seria a lei dos cossenos? Você vai dizer que esse lado é ao quadrado, é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos 2 vezes o produto deles 2 por 2, e vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó. Aí, qual é o cosseno desse ângulo aqui? O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, que é 6, sobre a hipotenusa aqui, ó, que é 10. Dá para descobrir o cosseno desse ângulo, e aí a gente consegue determinar a medida BM com facilidade. Só que eu vou escolher um caminho diferente, tá certo?
que é só para ajudar no repertório de vocês, na ideia construtiva de questões geométricas. Observe que a gente pode imaginar, e eu vou fazer dessa forma justamente porque talvez não seja muito comum você pensar nela, a gente pode traçar aqui, ó, um segmento, e na hora que a gente traça esse segmento, a gente vai ter alguns triângulos semelhantes aqui, ó. Por exemplo, esse triângulo APC, ele é semelhante a esse triângulo aqui, ó, MC, vou colocar uma letrinha aqui só para a gente conseguir identificar, MCD, tá certo? O triângulo APC é semelhante a esse triângulo aqui. E aí, observe que a hipotenusa desse cara é a metade da hipotenusa do cara maior, tá certo? Do triângulo APC. Como a hipotenusa é metade do triângulo maior, automaticamente os catetos também serão. Então, por exemplo, ó, qual é o cateto? Esse ângulo aqui, ó, um triângulo pequeno, está oposto a esse cateto. E esse ângulo aqui, no triângulo grande, está oposto a esse cateto. Então, esse cateto aqui e esse cateto aqui são catetos que a gente chama de homólogos. Como a hipotenusa ela é metade da hipotenusa do grande, então esse cateto aqui vai ser a metade desse cateto aqui. Como esse cateto todo ele mede 8, lembre-se disso, né? Então, aqui vai ser 4. E automaticamente aqui vai ser 3, né? Porque, deixa eu só apagar esse 3 aqui para não fazer confusão. Essa medida daqui para cá, ó, ela vai ser 3. Por vários motivos. Pelo triângulo pitagórico, né? Como aqui é 5, aqui é 4, aqui automaticamente tem que ser 3. Outro motivo seria você entender que esse cateto aqui é 6 e automaticamente o cateto do menor, o cateto homólogo, também vai ser a metade, portanto 3. E aí, como aqui é 3, a gente consegue dizer a distância daqui, ó, para cá. Essa distância daqui para cá é 6, mais esse outro pedacinho, que vai ser 3. Isso dá um total de 9. Ou então, se quiser lembrar, tudo é 12. Como aqui é 3, esse outro pedaço tem que ser 9. E aí a gente faz uma semelhança agora entre esse triângulo. Ó. A gente vai fazer uma semelhança entre o triângulo BMD, tá certo? BMD. E o triângulo BGP, tá certo? E o triângulo BGP. São triângulos semelhantes, né? Porque possui aqui esse ângulo que está aqui, que inclusive a questão diz que seria o ângulo alfa, tá certo? Aqui seria o ângulo alfa, que é o ângulo entre a mediana e a base do triângulo. Esse ângulo aqui, alfa, ele faz parte do triângulo BGP e faz parte do triângulo BMD, e ambos possuem aí o ângulo de 90 graus. Sendo assim, como eles são semelhantes, a gente pode pegar, ó, a hipotenusa do triângulo BMD, que é BM, ó, a hipotenusa do triângulo BMD, que é BM, dividir pela hipotenusa do triângulo BGP, que é BG, e isso tem que ser igual a um dos catetos do grande dividido por um dos catetos do pequeno. Então, você pode, por exemplo, pegar esse cateto aqui, que é 9, tá certo? E dividir por esse cateto aqui do pequeno, que é 6. E aí você tem que BM por BG seria 9/6. Só que eu quero BM. E aí, para isso, eu preciso determinar quanto vale BG. E aí, para determinar quanto vale BG, a gente pode fazer um teorema de Pitágoras, né? A gente vai dizer que BG ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8/3 ao quadrado. E aí, a gente vai ficar com BG ao quadrado igual a 36 mais 64/9. Fazendo algumas continhas, a gente vai ver que BG ao quadrado vai ser igual a 388/9. E aí, passando para lá a raiz quadrada, a gente vai ver que BG é igual a raiz de 388/9. Pessoal, a raiz de 388, ela não vai ser exata, né? Eu vou escrever aqui só para ficar um negócio organizado. Então, a gente vai ter 388/9.
A raiz de 388 não é exata, mas a gente consegue simplificar, tá? Observe, se você fizer algumas continhas, que 388 é a mesma coisa que 4 vezes 97. Perceba que 388 dá para dividir por 4, né? Porque os dois últimos algarismos são divisíveis, os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. 88 é divisível por 4, portanto 388 também é. Né? Na hora dessa divisão, você vai ver que 388 é 4 vezes 97. Como ele é 4 vezes 97, a gente tira a raiz do 4, que é 2, e aí, portanto, isso aqui vai ficar 2 raiz de 97 sobre 3. Tá aí, BG é esse cara bem feioso. Fazendo a substituição aqui, a gente vai ver que BM é igual a 9/6 vezes o BG. Não é verdade? 9/6 vezes o BG. O BG passa multiplicando. Só que como o BG é essa continha aí, esse número bem feioso, eu vou escrever ele agora. Ó. A gente vai ter 2 raiz de 97 sobre 3. E aí, fazendo algumas simplificações, a gente vai ver que BM vai ser igual a... Bem, a gente pode simplificar esse 9 com o 6, e aí sobra 2 no 3, tá certo? E um 3 lá no 9, que a gente simplifica com esse 3 aqui. E aí, simplificando agora 2 com 2, a gente vê que BM é simplesmente raiz de 97. Como BM é raiz de 97, a gente responde também à afirmação 1, tá certo? Que dizia que as medianas relativas aos lados AB e AC medem raiz de 97, portanto, essa afirmação ela é verdadeira. E falta agora só concluir a afirmação 3, que está na cara. Ele quer determinar o cosseno de alfa. Como alfa está aqui, ó, o cosseno seria 6 dividido pela hipotenusa, tá certo? A gente está olhando agora para esse triângulo BGP, ó, o cosseno de alfa seria 6 dividido pela hipotenusa, que a gente viu que é 2 raiz de 97 sobre 3. Fazendo essa continha, a gente terá o quê? Vou apagar aqui algumas coisinhas. Fazendo algumas continhas, a gente vai ter que o cosseno de alfa vai ser igual a cateta adjacente, que é 6, sobre a hipotenusa, que, como a gente viu aqui, ó, é 2 raiz de 97 sobre 3. 2 raiz de 97 sobre 3. Essa continha aqui vai ser igual a... Bem, na hora que a gente resolve isso aqui, esse 3 vai multiplicar com o 6 e depois dividir com 2, né? Isso aqui vai ficar 18 dividido por 2, que dá 9. E, portanto, a gente tem 9 sobre a raiz de 97 e não 3 sobre a raiz de 97, como colocou a afirmação 3, que, portanto, é falso. Então, de verdadeira é apenas a afirmação 1. Resposta correta, letra A. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Um abraço numéricos a todos. Até a próxima videoaula.